Voltamos aqui pela TV Horizonte e agora conversando com a nossa doutora Lorena Bastianetto, professora de Direito Internacional, vem conversar conosco sobre Direito Internacional. Quando você pensa em Direito Internacional, você pensa numa série de coisas. Divisa de países, um menino que é levado pelo pai para um outro país, aí você vai rever coisas do Direito Internacional. Tem muito, é múltiplo, né? O assunto é múltiplo e cai também naquilo que nós estamos vivendo aí, né? Pode um presidente da República indicar um filho para ser embaixador nos Estados Unidos, como está acontecendo no Brasil agora, que o presidente está querendo indicar um filho? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Acir. Obrigada por me ter aqui pela segunda vez, né? Nós que agradecemos, né, Acir? Ontem já iniciamos essa discussão. Essa indicação de descendentes próximos, né, descendentes diretos, ela remonta a gente ao nepotismo, né? Claramente existe um instituto, esse instituto é muito antigo. Ele é um instituto que nasceu no direito canônico, no direito da igreja. Então era muito comum na igreja, até o final do século XVII, que os papas que não tinham filhos, não podiam se casar, né? Que os papas ascendessem a altos cargos na estrutura eclesiástica os seus sobrinhos. Nipote é sobrinho italiano, daí que vem o nepotismo. Então, até o final do século XVII, isso acontecia como uma prática comum. Entretanto, em 1692, o Papa Inocêncio II extirpou o nepotismo do direito canônico. Ele elaborou uma bula papal e, através dessa bula papal, ele proibiu essa prática. E a gente sabe que o direito canônico, ele influencia todos os sistemas jurídicos do mundo. Seja o sistema de common law, que é o direito comum, inglês ou americano, ou seja o sistema civilista, né, que é o nosso sistema alemão, sistema francês. Então, todos os países do mundo, a partir de então, passaram a editar leis próprias, constituições, precedentes, princípios constitucionais que proíbem essa prática. Realmente não é uma prática que vem sendo, que dá repulsa à democracia, né? Especialmente hoje. Nós tivemos esse tipo de coisa nos governos imperialistas, né? As coroas, né? O rei colocava o príncipe para representar o país em algum lugar, porque era o filho do rei, e o rei era, como é a rainha da Inglaterra, né? Ela é a chefe de Estado, então um filho dela, que é príncipe, pode representá-la como chefe de Estado no país, como esteve aqui, né? Aliás, o Automóvel Clube tem uma sala que chama Boate Príncipe de Gales, porque o príncipe Charles, né, vindo aqui quando ele era rapazinho, veio ao Brasil e então era uma figura extraordinária e tal. A gente sabe que nos impérios e nos reinados essas coisas existiram. Mas eu sinceramente também nunca vi um presidente da República indicar um filho seu, a não ser para ser secretário particular, porque secretário particular, o cara pode ter um secretário particular porque um presidente não vai mais ao banco, não vai mais ao supermercado, né? Não vai pagar uma dívida, não vai pagar um boleto e essas coisas todas. Então, pode pedir ter um filho, uma pessoa de confiança, para ser o seu secretário particular para resolver os seus problemas particulares. Mas, agora, indicar um cara para ser embaixador, isso eu nunca vi, não. Doutora Lorena, o povo quer saber e eu quero saber também. Quais são aí os pré-requisitos para uma pessoa ser um embaixador? Como que deveria ser essa indicação ser feita? Pois é, a gente conversou ontem um pouquinho e a gente falou que o Serviço Exterior Brasileiro é um serviço estruturado pelo Ministério das Relações Exteriores. Você, né, para adentrar, tem que passar num concurso de provas e títulos e tem que fazer uma progressão longa na carreira até atingir as últimas progressões e poder ser elegível para ser acreditado como chefe de missão diplomática permanente, que é a titularidade que a gente chama de embaixador. Né? Chefe de missão diplomática permanente. Permanente, isso. Então, é um processo, né? Uma preparação longa, existem, além das competências técnico-administrativas, competências de mediação, negociação, representação. A primeira grande prova é o Instituto Rio Branco, né? Exatamente. Quem promove o concurso... Para entrar no Instituto Rio Branco, depois que você entra no Instituto Rio Branco, você vai se preparar para trabalhar em alguma coisa na chancelaria brasileira, né? Isso, depois que você passa no concurso, você ainda faz um curso de preparação à carreira diplomática e tem que passar nesse curso para poder ser empossado no cargo base da carreira. É igual para o sujeito ser soldado, né?
ele entra para o Exército, ele passou no exame médico, hoje se exige até o 2º grau para ser soldado do Exército, para depois ser soldado. É aí que ele vai se preparar para ser um soldado de verdade. E ele só vai jurar bandeira em agosto. Se ele entrou em janeiro, ele só vai jurar bandeira em agosto como soldado. Tem Quer dizer, ele tem um período, né? tem um período de preparação, como é o futuro diplomata. Isso, né? Mas existe uma exceção legal que a gente não pode deixar de desconsiderar, que dá uma prerrogativa para o chefe do Executivo, após a aprovação do Senado Federal, de indicar uma pessoa estranha aos quadros. Essa prerrogativa existe, só que de acordo com a lei, você tem que ter uma faixa etária mínima de 35 anos, tem um requisito etário, tem que ser uma pessoa de relevante mérito e ter prestado relevantes serviços para o país. São expressões dúbias, né? Expressões obscuras, essas duas últimas expressões, mas tem que ser uma pessoa realmente que tenha feito para o país. E nós já tivemos até figuras extraordinárias nesse campo, que foi o caso do nosso ministro Oswaldo Aranha, Sim. Né? Que foi embaixador, foi chanceler. Foi, né? foi. Né? Foi importantíssimo, porque na época ele chefiou a primeira assembleia, a reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1947, teve um papel importantíssimo na criação do Estado de Israel, exatamente. Tivemos também, né, outros indicados, né, Cirantal? Como, por exemplo, Itamar Franco. Itamar Franco foi embaixador Portugal. Em Portugal. Zé Aparecido de Oliveira foi embaixador em Portugal. Tilden Santiago. O Tilden Santiago foi embaixador em Cuba. O ex-deputado federal Andrade, Antônio Andrade, Paz Andrade, Antônio Paz Andrade, do Ceará, se não me engano, foi em Portugal. Nas repúblicas mais antigas, né, nós tivemos figuras que... O Magalhães Pinto foi chanceler brasileiro, foi ministro das Relações Exteriores. Não? Era um político. Sim. Né? Eu acho que a grande questão, essa discussão toda, é em relação à indicação de um parente. Eu acho que pela primeira vez agora, descendente. Embora não seja, e pela primeira vez nós temos um ministro das Relações Exteriores vindo dos quadros do Itamaraty. Né? Eu não sei, sempre que nós temos... O Fernando Henrique foi ministro das Relações Exteriores. Sim. Mas agora nós tivemos um ministro que é dos quadros do Itamaraty. Esse ministro atual agora é dos quadros do Itamaraty. Exatamente. Né? A grande questão é essa, né? Essa questão, é um nepotismo, da né? indicação de um filho. É um favoritismo, né? A mim me parece um favoritismo em detrimento de pessoas mais qualificadas. Né? Acho que até em democracia, sabe, Patrícia Assir, mesmo que você tenha um filho que seja extremamente qualificado, que reúna todas essas qualificações que a lei pede, é muito temeroso fazer esse tipo de indicação em democracias, né? Porque a democracia, ela exige essa fiscalização e sindicabilidade contínua de todos os atos do Estado, né? Então, o fato de você ter votado ou não no Bolsonaro, de você se filiar ou não ao partido dele, né? Isso não dá carta branca para ninguém para fazer qualquer tipo de ato, né? É um negócio muito difícil você indicar parentes, filhos, né? É como... Antigamente, sempre existiu na política mineira, o cara se elege prefeito, como a mulher dele é professora, a coloca como secretária de Educação. A primeira-dama, né? A primeira-dama como secretária de Educação. Isso acontece muito em algumas prefeituras do interior de Minas. E se a gente analisa em outros países, o nepotismo, infelizmente, ele ocorre, apesar dos países, né, se autodenominarem democracias, nós não denominamos assim desde 88, rompemos aí com a ditadura militar, mas... ele ocorre, só que essa ocorrência não pode ser considerada como normal, como algo esperado. Pelo contrário, esse é um efeito completamente inesperado, indesejável das instituições. E você falou aqui da fase ditatorial, da ditadura militar. Na ditadura militar, nenhum general daqueles ousou indicar um filho para ser ditador, para ser embaixador. Embaixador, exatamente. Eu estava lendo outro dia algumas notícias de Portugal. Em Portugal, um regime semipresidencialista e existe um primeiro-ministro que chama Antônio Costa, que foi investido no cargo em 2015. Existem hoje em Portugal mais de 20 parentes do primeiro-ministro com altos cargos no governo. Então, ou seja... briga em família.
Exatamente. É a parentada toda, gente. Parente costuma ser carne no dente em algumas situações. Tem um agregado daqui, dali, você imagina isso para representar, para discutir as relações e tem pergunta de um país. Aí, Patrícia? Tem pergunta e tem observações, Então, Ricardo, obrigada pela sua audiência. Ele é lá do bairro Tupi. Ele está falando para a doutora Lorena, que concorda com tudo que você falou. Ele até votou no Bolsonaro, mas acha que não é ilegal, mas é imoral o ato de indicar um filho. É o Ricardo, do bairro Tupi. A Amanda também está participando com a gente, aqui do bairro Bonfim. Grande abraço, obrigada pela audiência. Ela está perguntando o seguinte, depois que passa, né, pelo concurso Rio Branco, ela não entendeu o que acontece depois desse curso. Fazendo uma observação ao Ricardo, obrigada pela participação. Na realidade, o nepotismo ele também é ilegal. Porque nós temos princípios da administração pública, princípios constitucionais, então o princípio da impessoalidade, da moralidade, então esses princípios são jurídicos. Então eu entendo que está realmente numa esfera jurídica essa discussão, sabe? Ela se encaixa numa esfera jurídica sim. Como ilegal, né? Como ilegal, como antijurídico. Correspondendo a Amanda, obrigada para Amanda. A pergunta dela era a respeito... Ela falou que não entendeu depois que termina lá o concurso do Rio Branco. Isso. Uma vez feito o concurso público, o Instituto Rio Branco, que é a escola diplomática, ainda submete esse candidato que foi aprovado no concurso a um curso preparatório para a carreira diplomática. Então, ele tem que ficar 6 horas por dia, né, dentro do Instituto. Ele passa a ser funcionário já e aluno. Ele foi aprovado, mas ele ainda não foi investido no cargo. Antes da investidura, ele precisa ser aprovado nesse curso. Então, ele passa aí 3 meses fazendo esse curso e após a aprovação nesse curso, aí sim ele começa a exercer a carreira diplomática no cargo base, que é o cargo de terceiro secretário. Tá dada a resposta, né, Amanda? Tem aqui o Luiz Fernando. Olha, ele é seu aluno, lá da Faculdade Dom Helder. Que coisa boa. Tá pedindo um abraço, tá te elogiando, falando que você é ótima professora. Luiz Fernando. Um grande abraço, obrigado por estar acompanhando. O Bruno é de onde? Bairro Jaqueline. Olá, Bruno, obrigada. Bruno. É porque ele está falando aqui, porque ele é anti-Bolsonaro. Nós não estamos discutindo, Bruno, a questão política, e sim a questão jurídica, não é isso, sim, doutora? Sim. Manda um abraço para ele também, o Bruno. Um abraço, Bruno. Obrigada pela participação. Tem mais aqui, Cê. A Kalina. Oi, Kalina. Obrigada, do bairro Santo Agostinho. Ela acha que o Senado não vai aprovar essa indicação e pergunta o que você acha. No Senado, nós temos uma maioria que se filia ao partido do presidente, né? Inclusive, a Comissão de Relações Exteriores, ela tem uma participação destacada do irmão do Eduardo, né? Do Flávio Bolsonaro. Seria de 8-7. A votação. Então, eu não vejo com muito otimismo o indeferimento dessa aprovação. A Kalina está otimista, hein, Kalina? Mas, né, quero que seja um processo imparcial, desejo que seja um processo legislativo imparcial. Pelo menos tem que passar por... Nós chamamos de sabatina. Sabatina, exatamente. Deve estar estudando assim, igual doido. Tem que ser sabatinado. Tem que ser sabatinado. Agora me conta aqui, doutora Lorena, deixando de lado essa questão da embaixada, a doutora Lorena, ela viaja muito, palestra muito em outros países, né? Conta pra gente sobre o direito comparado. Como estão as relações comerciais com o Brasil? O Brasil tem grandes parcerias comerciais, né, Patrícia? É um país que tem, desde a redemocratização, tem se aberto muito para várias parcerias. Nós temos um comércio exterior muito forte, especialmente com a China. Se a gente pensar em produtos que nós exportamos, a China hoje é nosso maior importador de produtos básicos, né, de soja, minério de ferro, petróleo, né? Um segundo parceiro muito importante são os Estados Unidos, né, que importam nosso café, madeira, borracha. A Alemanha é um grande importador nosso também de soja, de frutas, hortifruti e grangearia.
alvenaria, né? A Holanda, da mesma forma, importa cobre. Então, nós temos uma diversificação muito grande comercial, né? É importante que o que eu vejo quando eu vou em algum congresso e converso com tanto especialistas da academia quanto pessoas de mercado ou mesmo servidores públicos daquele governo local, é que há hoje um certo temor em relação às políticas, especialmente ambientais, do governo atual. Sabe? Eu vejo que nesses 200 dias de governo, é um governo recente, mas existe talvez uma pergunta, né? As pessoas estão em suspensão, né? Como será, né? Houve uma questão recentíssima em relação à Noruega e à Alemanha por causa do fundo da Amazônia, né? São países que investem aliás, maciçamente. Está sendo muito explorada, né? Ilegalmente, claro. Exatamente. Esse fundo, ele é gerido por um comitê orientador do fundo, o COFA, né? E desde que eu estudo muito os conselhos, a minha pesquisa está muito ligada a conselhos sociais, que são esses conselhos que têm participação da sociedade. Esses conselhos são interessantíssimos porque você pode participar como segmento da sociedade, como cidadão. E pode entrar no conselho e ajudar na normatização do próprio governo. E desde que o Bolsonaro assumiu, ele já editou 47 decretos nesses 200 dias, enfraquecendo os conselhos, né? Então, assim, esses comitês, conselhos, esses colegiados. Então, para a democracia é algo difícil, porque, como eu disse, democracia é fiscalização. É verdade. Mas acabou o nosso tempo. Que pena, gente. Essa aula aqui de direito internacional. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Nós vamos ter que voltar com a doutora Lorena aqui novamente no programa para ela esclarecer outras dúvidas que a gente tem a respeito do direito internacional, mas que foi muito bom. Muito obrigada, será um prazer. Amanhã nós vamos fazer um programa, nós vamos reviver um programa que nós tivemos aqui com Aguinaldo Timóteo. Tá legal? Amanhã, não percam, tá? Um abraço para vocês e até lá. Gratidão e alegria. Até amanhã.